Desde o começo, ele fazia tudo parecer perfeito. Me chamava de meu mundo. Dizia que finalmente tinha encontrado alguém com quem podia construir um futuro. Era atencioso, carinhoso e sempre estava por perto, até demais. No início, eu achava bonito. Pensava, uau, ele realmente gosta de mim. Mas logo começaram os comentários estranhos. Minha mãe perguntou de você, mas não gostou muito. No começo, ignorei. Depois ele disse que ela achava que eu não era boa o suficiente para ele. E eu acreditei. Acreditei porque ele dizia com dor nos olhos, como se estivesse dividido entre mim e ela. E claro, eu queria agradar. Queria ser aceita. Só que nunca conheci a mãe dele. Nunca vi uma mensagem, uma ligação, nem uma foto recente. Tudo o que eu sabia sobre ela vinha dele, e tudo era negativo. Mas a verdade era outra. E doeu mais do que qualquer rejeição. Ele não estava tentando me proteger da mãe, ele estava me protegendo da verdade. No começo, tudo era fofo, intenso e, aparentemente, verdadeiro. Ele dizia que me amava como nunca tinha amado ninguém, que comigo era diferente, que finalmente tinha encontrado paz. E eu, claro, me joguei. Ele fazia de tudo para estar comigo. Queria me ver o tempo inteiro. Ligava antes de dormir, mandava mensagem ao acordar, e sempre dizia que não precisava de mais ninguém, que só eu bastava. E eu achava isso bonito. Pensava que era amor, que a gente tinha dado sorte. Só que com o tempo, esse amor começou a se parecer cada vez mais com uma jaula, e eu só fui perceber quando já era tarde. As primeiras bandeiras vermelhas vieram em forma de preocupação. Ele dizia coisas como: você confia mesmo naquela sua amiga? Não acho que ela torce por você. Ou então, seu irmão parece querer te controlar. Você não enxerga isso? Depois, começaram os comentários sobre minha mãe. Ela não gosta de mim, amor. Sempre que estou lá, ela me olha atravessado. E a gota d'água foi quando ele falou da própria mãe. Ela odeia você. Disse que você não é do meu nível, que eu tô me rebaixando. E eu, em vez de questionar, acreditei. Acreditei porque ele me dizia com dor nos olhos, como se estivesse dividido entre a família e o amor. Como se estivesse abrindo mão de tudo para ficar comigo. Eu comecei a me sentir culpada. Comecei a me isolar, achando que era o certo, que era por amor. Parei de ver amigos. Parei de ir aos almoços de domingo com minha família. E quando alguém perguntava de mim, ele dizia que eu precisava de um tempo, que eu estava frágil emocionalmente. Eu nem sabia disso. Ele fazia tudo parecer que era por mim, mas era sempre ele tomando as decisões. As mensagens com minha mãe diminuíram. Quando eu falava em fazer algo com ela, ele dizia: você quer mesmo se estressar de novo? Você sempre volta mal depois de vê-la. E aí eu parava. Achava que ele estava me protegendo. Com o tempo, até minhas roupas começaram a mudar. Ele dizia: essa blusa é muito chamativa. Você não precisa disso para ser bonita. E eu trocava. Ele dizia que eu era linda sem maquiagem. Eu parei de usar. Ele dizia que a academia era ambiente de gente superficial. Eu cancelei. Um a um, meus hábitos foram sumindo. E quando percebi, eu não fazia mais nada por mim. Tudo era para ele. Tudo girava em torno da casa, da rotina dele, do humor dele. Um dia comentei que queria visitar minha avó. Ele reagiu com frieza. Engraçado. Quando você tá comigo, não sente falta de ninguém. Agora que eu marquei com meus amigos, você quer sair? A culpa foi tanta que eu liguei para minha avó dizendo que não ia mais. E assim ele me cercava, com elogios, promessas e manipulação emocional. Toda vez que eu tentava romper esse ciclo, ele chorava. Dizia que ninguém o entendia, que eu era tudo que ele tinha. Minha mãe me rejeitou a vida toda. Você é a única que ficou. E claro, eu me comovia. Eu não queria ser mais uma pessoa a abandoná-lo. Mas era tudo mentira. Certa vez, um amigo meu de infância, que ele nunca gostou, mandou mensagem dizendo: tá tudo bem aí? Você sumiu. Quando ele viu a notificação no meu celular, surtou. Disse que aquele cara me queria, que eu estava provocando, que eu era ingênua, que homens não mandam tá tudo bem? Sem segundas intenções. Eu fiquei sem chão. Apaguei o contato. Bloqueei. E ainda pedi desculpas. Hoje, eu percebo o quão doente era isso. Eu estava sendo podada, peça por peça, até não sobrar nada da mulher que eu era antes de conhecê-lo. Mas o pior ainda estava por vir. Era meu aniversário. E eu comentei que seria legal pela primeira vez conhecer a mãe dele. Disse que poderíamos fazer um almoço, algo leve. Ele fechou a cara na hora. Disse que não ia expor a gente a esse estresse, que ela era insuportável, que podia até estragar o nosso dia. E eu engoli à vontade. Mais uma vez, cedi. Mais uma vez, aceitei ser invisível. Só que aí, começou a cair a máscara. Certo dia, ele esqueceu o computador ligado. E como estava aberto em cima da mesa, fui fechar.
Mas antes de clicar, vi um nome. Mãe. Era um e-mail, com fotos de um almoço de família. Nele estavam ele, a mãe, o irmão e uma mulher loira que eu não conhecia. Eles riam. A legenda era: meu bebê, sempre nos fazendo rir. Eu fiquei parada. O mundo girou. A mãe, que supostamente me odiava, estava ali, toda sorridente. Cliquei na conversa. Vi datas. Vi mensagens de carinho. Vi ela dizendo: quero muito conhecer sua namorada. E ele respondendo: ela é tímida. Prefere ficar na dela. A raiva que senti não tem como descrever. A mentira, o controle, a manipulação, tudo se conectou. Ele mentiu sobre tudo. A mãe dele nunca me odiou. Ela só não sabia que eu existia. Ele inventou essa rejeição para me afastar, para me manter isolada. Ele apagava a presença de todos ao meu redor, para que eu só tivesse a ele. Ele me afastou de amigos, da minha mãe, dos meus irmãos. E agora percebo que até de mim mesma. Lembrei de todas as vezes que eu chorei sozinha achando que o problema era eu. De todas as noites que dormi me sentindo insuficiente. De todos os domingos em silêncio porque ele disse que minha família era pesada demais. Tudo fazia parte do plano dele. Me cortar do mundo para que eu dependesse só dele. E sabe o que é mais cruel? Ele fez tudo isso sorrindo, dizendo que me amava. Aquela noite foi o ponto de ruptura. Depois de ver os e-mails trocados entre ele e a mãe, os almoços, os sorrisos, as fotos em família, meu corpo inteiro começou a tremer. Era como se, de repente, eu estivesse vendo tudo com outros olhos. Cada palavra dele, cada manipulação, cada suposta preocupação, agora tinha outra luz. Não era amor, era controle. E eu era apenas uma peça na narrativa que ele criou. Uma história onde ele era a vítima do mundo. E eu, a única idiota que ainda acreditava nele. A cabeça girava. Me sentei no chão da sala e chorei como uma criança. Mas não era só tristeza. Era ódio. Era indignação. Era a dor de descobrir que passei meses, talvez anos, vivendo uma mentira tão bem construída que me fez duvidar até de mim mesma. Quando ele chegou, eu estava calada, olhar fixo, o notebook ainda aberto na mesa. Ele viu. Na hora, a cor do rosto mudou. Tentou se aproximar, falando baixo. Amor, você está bem? Mas eu só disse. Ela nunca me odiou. Silêncio. Ele congelou. Tentou disfarçar. Engoliu seco. Do que você tá falando? Você mentiu pra mim esse tempo todo. Ele riu. Aquele riso nervoso. Cínico. Você tá tirando conclusões por um e-mail? Amor, minha mãe é falsa. Ela fala isso no e-mail, mas é tudo fachada. Eu te protegi. Eu te amo. E ali, ele tentou mais uma vez. O teatrinho. O discurso do homem incompreendido. Ele se sentou no sofá, começou a chorar. Dizia que a vida toda foi rejeitado. Que se sentia sozinho. Que finalmente, quando me encontrou, teve medo de perder. E que o medo o fez agir daquele jeito. Que sim, escondeu coisas, mas foi só para preservar o nosso amor. E eu quase caí de novo. Por um segundo. Mas algo dentro de mim se acendeu. Eu lembrei da vez que tive crise de pânico e ele disse que era drama. Lembrei da vez que quis visitar minha avó doente e ele me fez sentir egoísta. Lembrei de como minha autoestima foi afundando aos poucos. De como meu mundo ficou pequeno, cinza, sem voz. Não, aquilo não era amor. Era um sistema de dominação. E eu precisava sair, vivo. Me levantei. Fui até o quarto. Comecei a jogar roupas numa mala. Ele veio atrás suplicando. Tentou me abraçar. Eu empurrei. Ele gritou. Bateu a porta. Dizia que eu era ingrata. Que ninguém mais ia me amar como ele. Que eu ia me arrepender. Que a vida lá fora era cruel. E mesmo com medo, mesmo com o coração acelerado, eu continuei arrumando. Peguei minha mochila. Peguei documentos. Saí andando sem olhar para trás. Eu não tinha para onde ir naquele momento. Mas qualquer lugar seria melhor do que aquele cativeiro emocional. Liguei para uma amiga que eu nem falava mais. E mesmo surpresa, ela me acolheu. Dormi no sofá da casa dela naquela noite. E foi a primeira vez, em muito tempo, que consegui dormir em paz. Nos dias seguintes, ele tentou contato. Mandou mensagens. Ligou. Inventou que estava doente, que tinha tentado se machucar, que sem mim ele não era nada. E mesmo assim, eu resisti. Bloqueei. Apaguei. Me desconectei. Cada notificação dele era um gatilho, mas também era uma prova de que eu tinha feito o certo. Com o tempo, comecei a voltar a mim. Comecei a reconstruir a vida que ele destruiu. Mas não foi fácil, porque o trauma não desaparece de um dia para o outro. Levei semanas para conseguir andar na rua sem sentir que estava sendo observada. Meses para conseguir confiar em alguém.
E ainda mais tempo para olhar no espelho e reconhecer a mulher que fui antes dele. O que mais me marcou foram as mensagens da mãe dele. Depois que soube da verdade, e ela descobriu por mim, por um e-mail que mandei com tudo escancarado, ela me respondeu com um texto longo. Me pediu desculpas. Disse que nunca soube da minha existência, que sempre respeitou as namoradas do filho, que jamais teria feito o que ele contou. E que, na verdade, ele já tinha esse padrão com outras mulheres, que sempre manipulava, afastava, mentia. Ela se sentia culpada, mas eu disse: a culpa não é sua. Ele me usou como usou todo mundo ao redor. Ler isso foi como tirar um peso do peito, porque pela primeira vez alguém confirmava tudo. Não era coisa da minha cabeça. Não era exagero. Não era sensibilidade. Era abuso. Era manipulação. Ele não me mantinha ali por amor. Ele me mantinha ali porque, sozinho, não era ninguém. E precisava apagar minha luz para que a dele parecesse brilhar. A revelação definitiva não veio num único momento. Não foi como nos filmes, onde a personagem olha para o espelho, respira fundo e vira a chave. Não. Na vida real, o trauma não sai com água do banho. A ficha vai caindo devagar, como cacos de vidro que você vai pisando descalça, sem perceber. E cada passo longe dele ainda doía. Ainda dava medo. Ainda me fazia questionar. E se ele estiver certo? E se ninguém me amar como ele amava? Mesmo sabendo que aquele amor quase me destruiu. Mas a verdade foi ganhando espaço. Primeiro nas pequenas coisas. Como acordar e perceber que o silêncio da manhã era paz, não ameaça. Que o celular podia vibrar sem me causar taquicardia. Que eu podia escolher minha roupa sem ouvir críticas veladas. Que eu podia rir, alto, com minhas amigas, sem medo de ser julgada. Que eu podia, finalmente, existir por mim. Comecei a reconstruir minha vida como quem limpa uma casa depois de uma enchente. Tinha coisa estragada, sim. Tinha esgoto emocional por todo lado. Mas também tinha estrutura ali. Ainda existia força em mim. Ainda existia identidade. Só estava soterrada. Voltei a conversar com minha mãe. Pedi desculpas. Ela chorou no telefone. Disse que sentia minha falta, mas tinha medo de me pressionar. Uma mulher mais velha, que já tinha visto esse ciclo em outras filhas, outras irmãs, e que só esperava meu despertar. Voltei a encontrar amigas. Uma delas me disse: eu nunca parei de te amar. Só me doía te ver sumir daquele jeito. Essas frases me rasgaram por dentro, porque me mostraram a crueldade real do isolamento que ele me impôs. Eu achava que tinha sido esquecida, mas não. Eu fui sequestrada emocionalmente, e agora, livre, via os braços estendidos esperando minha volta. Eu entrei em terapia, e não foi fácil encarar tudo. A psicóloga me explicou que o que eu vivi tem nome: gaslighting, isolamento afetivo, relacionamento abusivo baseado em dependência. E isso me deu raiva. Como eu, uma mulher tão lúcida, caí nessa? Como deixei ele me isolar, me reprogramar, me desligar de tudo que fazia sentido? Mas aí eu entendi a verdade mais cruel. Esses homens não te dominam com gritos. Eles te dominam com afeto. Eles te envolvem com palavras doces, gestos teatrais, histórias tristes do passado. Eles não vêm como monstros. Eles vêm como príncipes, feridos, incompreendidos. E você, claro, quer salvar. Mas o castelo que eles constroem para você não tem janelas. E quando você percebe, não está mais vivendo. Está apenas sobrevivendo. E é nesse momento que você precisa fugir. Com o tempo, comecei a ajudar outras mulheres. Em grupos de apoio, em rodas de conversa, em mensagens diretas no Instagram. Descobri que a minha história era a história de muitas. Que o padrão era sempre parecido. Isolamento, chantagem, confusão emocional, controle sutil. Eu não era exceção. Eu era o alvo perfeito. Alguém que ama, que cuida, que se entrega. Mas agora eu também sou outra coisa. Sou uma mulher desperta. O mais libertador foi olhar para trás e não me reconhecer mais naquela versão antiga de mim. Aquela que pedia desculpas por tudo. Que tremia ao receber mensagem. Que andava nas pontas dos pés para não provocar drama. Aquela que aceitava o silêncio como castigo. Hoje, eu sou firme. Eu sou clara. Eu sei reconhecer bandeiras vermelhas desde o primeiro sinal. E se tem uma coisa que aprendi, na dor, é o seguinte: ninguém que te ama de verdade vai te isolar. Ninguém que quer teu bem vai te apagar. Amor que isola não é amor. É medo disfarçado de carinho. É insegurança maquiada de proteção. Ele dizia que a mãe me odiava. Mas o que ele odiava era a ideia de me perder. Ele sabia que se eu visse o mundo fora da bolha dele, eu não ficaria. E ele estava certo. Hoje eu não carrego ódio. Eu carrego cicatrizes. E cicatrizes são lembretes
de que eu sobrevivi, de que eu renasci, de que ninguém vai me fazer duvidar de mim mesma outra vez. E se você está ouvindo isso agora e sente um aperto no peito, se alguma parte dessa história parece sua, escuta o que eu vou te dizer com toda a força que eu tenho hoje. Você não está sozinha. Você não é fraca. Você não é exagerada. Você está presa num roteiro que não é seu. E ainda dá tempo de rasgar essas páginas e escrever uma nova história. Com sua letra. Com sua voz. Do seu jeito.